Sim, meus amigos, perdemos nossa invencibilidade tanto no campeonato na rodada passada, como no Allianz Parque de um ano para o Botafogo hoje, tá? E antes de eu ponderar algumas coisas do jogo, né, e umas declarações de Abel também na coletiva, a venda do Giovani, eu queria iniciar esse vídeo dizendo o seguinte: se você é torcedor do Palmeiras apenas nas vitórias, você não serve para ser torcedor do Palmeiras, né? Eu digo isso porque eu vi, após o jogo, eu venho ponderando algumas coisas aqui em Instagram, WhatsApp e redes sociais em si, e eu vejo muita gente com críticas mais incisivas do que críticas mais construtivas, tá? Criticar sempre temos que criticar, né? Principalmente quando se tem uma derrota dessa, onde a gente não jogou absolutamente nada. Mas outra coisa é você estar com um time para o que der e vier, nas vitórias, nas derrotas, quando joga bem, quando joga mal, porque ser torcedor na vitória é muito bom, mas também é muito fácil, né? E eu sou um dos torcedores que estou com Palmeiras para o que der e vier, cara. Sinceramente, eu torço e eu quero muito que essas derrotas tenham servido de lição para essa maratona que vai começar, que começou hoje, na verdade, com o Botafogo, né? Mas que agora vai ter as 3 competições juntas aí, num período aí de um mês. E creio eu confio nisso, confio no trabalho da Abel, que isso vai servir de lição, tá? Então, isso é uma opinião minha, tá? Seja torcedor do Palmeiras de verdade, torcedor que critica, sim, tem que criticar, mas construtivamente, tá? Para que as coisas que foram observadas sejam realmente relevantes e plausíveis com o que você está falando, né? Porque eu vi muita gente hoje, inclusive, culpando o Abel pela derrota, entendeu? Eu não acho que tenha sido isso. Concordo que demorou sim a substituir. A substituição que queríamos aconteceu, né? Que foi a entrada do Flaco no lugar do Richard Rios. Como ele fez contra o Barcelona do Guayaquil, a gente teve aquela virada emocionante. Mas eu não concordo que foi culpa dele, né? Mas sim, vamos lá, vamos falar do jogo, né? Palmeiras e Botafogo, 1-0 pro Botafogo. E antes de tudo, antes de eu ponderar o que o Palmeiras jogou aqui, na minha opinião, eu digo que foi super merecido a vitória do Botafogo. Jogou melhor do que o Palmeiras? Não, mas foi mais eficiente, né? O Palmeiras teve algumas chances de gol, não concluiu, não foi eficiente. Teve inclusive um pênalti perdido pelo Rafael Veiga, eu vou chegar lá nesse pênalti, e não concluímos em gol, tá? Colocar a arbitragem no jogo de hoje, para mim é mais para mascarar uma derrota do que propriamente dita para aceitar a derrota, né? Eu aceito de uma forma bem tranquila no que se diz respeito à continuação do Palmeiras. Eu sei que isso aí não é coisa que afeta o Palmeiras, já passamos por outras crises, se é assim que pode dizer, para não pegar isso aqui e dizer que o Palmeiras está em crise. Crises que eu digo, porque 2 jogos sem vencer para o Palmeiras não é hábito, não é usual, né? Mas já passando por outros momentos assim, lá em 2021, antes de nós sermos campeões da Libertadores em cima do Flamengo, aquele jogo histórico, né? Nós tínhamos vindo de 3 ou foi 4 derrotas seguidas e gerou toda aquela soberba flamenguista, enfim. Eu não vou entrar nesse detalhe não, porque senão vão dizer que eu de novo estou falando só do Flamengo, né? Mas vamos lá, jogo em si. Botafogo mereceu vencer hoje, né? Palmeiras não jogou absolutamente nada taticamente, né, do que a gente já vê o Palmeiras jogando em outros jogos, né? Com aquela pressão incisiva, aquela pressão que dá resultado. Hoje não aconteceu, né? O Luiz Castro é um excelente treinador também, e por coincidência ou não, é português, excelentíssimo treinador. Botafogo é um time limitado, né? Não é dos melhores futebols, não sei nem como que se vê no Brasil, né? Tá lá na liderança, também não é à toa, né? Um timezinho, ele é ajustado, ele é limitado, mas ele é ajustado, ele obedece taticamente o que é proposto pelo seu treinador. Mas é um time limitado e o Palmeiras esbarrou muito na sua falta de eficiência em muitas jogadas, né? Muitos jogadores que são decisivos para o Palmeiras, muito abaixo, e o principal deles, infelizmente, foi o Rafael Veiga. Uma das piores partidas que eu vi o Rafael Veiga fazer foi a de hoje contra o Botafogo. O Rafael Veiga não conseguiu armar nenhuma jogada. Escanteios ele estava batendo de forma totalmente errada. Inclusive teve um escanteio onde ele gerou um contra-ataque e não lembro o nome do jogador do Botafogo agora. Perdeu um gol, porque realmente ali foi um gol perdido.
Poderia ter sido pior essa derrota do Palmeiras. Mas o Rafael Veiga hoje estava muito abaixo. Tem crédito sim. A gente também não pode colocar a pressão dessa derrota sobre Rafael Veiga, porque ele perdeu um pênalti depois. E o pênalti batido por ele é reflexo do que ele veio jogando, né? Porque psicologicamente eu acho que ele já estava mal, né? Sabendo que estava jogando mal, que o Palmeiras estava perdendo. Então ele colocou uma pressão muito grande sobre ele mesmo e bateu de uma forma diferente que ele nunca batia. E acabou chutando para fora o pênalti. Mas Rafael Veiga não se pode criticar de forma abusiva, vamos dizer assim, de jeito maneiro. O Rafael Veiga, é o melhor meia do Brasil ainda e é cracaço de bola, né? Mas hoje estava abaixo e o Palmeiras sente quando o Rafael Veiga está abaixo. Sente por dois motivos. Sente porque a triangulação do meio de campo com pontas se acaba, o Palmeiras fica dependendo muito de lançamentos. O pênalti surgiu de um lançamento de Luan, que é uma das funções que o Luan executa com eficiência, né? Lançamentos longos, ele sabe fazer isso. E aí surgiu o pênalti, que realmente foi pênalti. E ele acabou perdendo a Rafael Veiga. Dudu muito abaixo, né? Não é de hoje. Dudu não faz uma temporada como a gente já viu em outrora, né? Em outros anos. Mas é o Dudu, né? Ele vai lá e decide um jogo, faz uma jogada daquela que ele fez na final do Paulista, decide jogos taticamente, né? Às vezes nem tão tecnicamente, mas taticamente. O Dudu é craque e a gente sempre espera o melhor dele, né? Arthur, que era talvez um dos melhores jogadores nos últimos jogos, pelo menos no Brasileiro, muito abaixo, não conseguiu executar o que vinha executando, chute de fora da área, cruzamentos certeiros, segunda trave ele não estava aparecendo hoje para pegar teóricos rebotes, né? E aí entra muito a eficiência da zaga do Botafogo, que para mim hoje beirou a perfeição a questão da zaga do Botafogo. Tempo de bola, estava sempre presente e ganhando as bolas no alto e as bolas embaixo, né? A única bola que eles perderam, o Gustavo Gomes estava impedido, que foi o gol que saiu, estava impedido, e a outra foi o pênalti, foi onde eles perderam uma disputa de bola, vamos dizer assim. Mas fora isso, o Adrielson jogou muito bem, cara. O lateral direito deles, o Rafael, marcou muito bem o Dudu, muito bem. O Rony não conseguiu fazer aquela pressão lá na frente para impedir que ele saísse com tanta qualidade lá de trás, aquela bola deles, né? E o gol dele saiu no primeiro tempo de um erro do Zé Rafael, né? Não um erro grave, mas um erro de cartilha de futebol, né? Um erro de cartilha de futebol porque aquilo ali é uma bola onde no manual do futebol, na cartilha a gente fala assim, para ele jogar em direção à linha lateral, né? A mesma coisa que um goleiro vai defender uma bola, nunca se rebate a bola para o meio da área, né? Porque praticamente vai sair o gol. Ele rebate para escanteio, rebate para o lado, porque diminui a chance do atacante fazer o gol. E o Zé Rafael fez isso, e aí méritos do Tiquinho Soares, ele não é artilheiro do Brasileirão à toa, méritos dele, se posicionou correto, imaginou que a bola iria para ali e foi, e aí cortou o Zé Rafael, né? Um lindo drible do Zé Rafael, e chutou forte de esquerda, sem chance pro Guerra, que ainda tocou na bola, mas não teve como evitar o gol. E a partir daí era o jogo que o Botafogo queria. Eles já entraram para empatar o jogo, eles sabiam disso, eles sabem da superioridade do Palmeiras. E com um gol à frente, o jogo reativo deles começou a aparecer e o Palmeiras começou a atacar mais, ter posse de bola, como teve durante todo o jogo, mais posse de bola, muito mais domínio do jogo. Mas o que a gente vê do Palmeiras não saiu do papel hoje, né? Aquele jogo de pressão reativa, de pressão de jogadas ensaiadas, Rafael Veiga batendo aqueles cantos no primeiro pau, desvio, e alguém vai lá e faz o gol no segundo pau. Palmeiras insistiu muito nessas jogadas de ponta, porque é uma coisa que está dando certo, né? A jogada mais perigosa do Palmeiras hoje é a jogada aérea, né? Todo mundo sabe disso, mas poucas pessoas conseguem marcar, e o Botafogo conseguiu marcar hoje, né? E o Palmeiras continuou insistindo, quando na minha visão aí entra aquela crítica construtiva. Dentro do jogo, alguns jogadores poderiam ter se antenado, né? Claro que quem sou eu para falar do que os jogadores deveriam fazer, mas é uma opinião de um torcedor, uma opinião de uma pessoa que traz conteúdos aqui para a rede social e que tem essa análise, né? Dentro do jogo, alguns jogadores poderiam ter eles, com certeza eles viram isso e ter centralizado mais o jogo, que eu tenho certeza que iria desestabilizar um pouco o sistema de defesa do Botafogo, tá? Visto que eles já estavam marcando muito bem as laterais, né, do Palmeiras, do ataque do Palmeiras pelas laterais, Arthur e Dudu propriamente dito, com passagens de Mike e Piquerez.
E se você tivesse centralizado, e aí seria colocar o Veiga mais perto da área, centralizado para armar a jogada, entendeu? E colocar, na minha opinião, aí se vocês concordarem, vocês colocam nos comentários, colocar o Luiz Guilherme para jogar lado a lado com o Rafael Veiga, não no lugar do Arthur como foi colocado, o Luiz Guilherme. Colocar ele lado a lado com o Rafael Veiga para ser uma válvula de escape de velocidade e deixar o Rafael Veiga um pouco mais livre para articular a bola. Isso é minha opinião, tá? Mas o que aconteceu foi que entrou Tabata, que para mim, eu já tinha dito, não é jogador do Palmeiras. Todo respeito pelo profissional dele, pela pessoa dele, mas ele não é jogador para Palmeiras. Ele tá numa outra vibração, numa outra pegada, né? Ele é um jogador para mim preguiçoso, é um jogador para mim sem pretensões de ter aquela raça do Palmeiras, enfim, não dá mais pro Tabata jogar no Palmeiras, não dá. E olha, para mim dizer isso de um jogador, eu dou todas as chances assim de análise, de tempo, de tempo de jogo também, né, de minutagens de jogo, mas o Tabata não dá mais, tá? Breno Lopes também não dá mais. Muito obrigado por 2020, né? Nós seremos sempre agradecidos com isso, como somos muito agradecidos ao Deivinho, né, por 2021. Mas não dá. São jogadores que entram e eles não agregam nada positivamente ao Palmeiras, entendeu? Você tira Dudu, bota o Breno Lopes, a gente entende e espera que o jogador dê aquilo que talvez o Dudu não estivesse dando em campo, ou que melhore, já que está entrando com gás renovado, que melhora a parte do ataque palmeirense. Não é isso que acontece. O Tabata quando entra no lugar do Veiga, o Veiga estava mal, a gente espera que o Tabata chegue lá e organize o meio de campo do Palmeiras. Não é isso que acontece. O Tabata, o máximo que faz é pegar a bola, tocar de lado e acabou a história, entendeu? Feijão com arroz, se entrar nesse time do Palmeiras eu faço. Pegar a bola, chegar no meu pé, eu tocar de lado, pronto. Se vira vocês aí. Não é bem assim que as coisas acontecem. Isso é Palmeiras e os jogadores têm que entender o que é vestir essa camisa. E o Tabata não entendeu, então ele não é jogador do Palmeiras pra mim, tá? E pra finalizar a parte do jogo, teve o erro do Zé Rafael, né? Beleza. O Luan, pra mim, foi o menos ruim, de novo, né? Contra o Bahia, pra mim, já tinha sido o menos ruim, mas ele, pra mim, foi o menos ruim de novo. Ele que gerou o lance do pênalti, foi um lançamento dele e a gente poderia ter empatado e a história ser outra. A gente tá dizendo aqui que foi um empate suado com o líder, mas que valeu a pena porque a gente estaria em segundo lugar ainda, enfim. Mas o si não existe no futebol. O si não existe no futebol e o que aconteceu foi que merecidamente o Botafogo venceu o Palmeiras, né? Alerta para os próximos jogos, porque teremos o Bolívar agora pela Libertadores, valendo a classificação geral, e precisamos abrir o olho sim, porque toda derrota tem que ser tirada coisas valiosas da derrota para que não se aconteça mais os mesmos erros, né? Tanto o erro defensivo, como foi o Zé Rafael hoje, como o erro também ofensivo, né? De você ter a chance de marcar o jogo, de matar o jogo, de fazer um gol e não fazer. O Rony teve essa chance hoje, numa saída de bola errada, uma única saída de bola errada do Botafogo. O Luiz Guilherme tomou a bola, sobrou pro Rony e o goleiro foi lá e defendeu. Não pode perder esse tipo de gol, não pode. São jogadas assim que decidem um jogo. Decidiu pro Botafogo hoje, uma jogada errada do Palmeiras. E não pode, e quando tem a chance de fazer, né? Palmeiras hoje praticamente não chutou fora da área, não teve isso, apostou só jogar pelas pontas e deu errado a tática de hoje. Parabéns a Luiz Castro, porque sua tática deu certo, tá? Só que tratam isso, essa foi minha análise, né? Vou passar agora para a coletiva de Abel. Tratam isso como o fim do mundo. Isso é o que eu falo sobre ser palmeirense de verdade e não ser. A gente perdeu 2 jogos seguidos, o do Bahia, tá? A gente pondera, né, o roubo que teve, a questão dos selecionáveis não poder jogar, porque o jogo foi um dia depois do jogo da seleção. Eu já falei disso aqui, que foi proposital da CBF, nós sabemos disso. Mas hoje não, hoje a gente errou, a gente perdeu merecidamente e a gente tem que analisar nossos erros para os próximos jogos, né? Teremos uma maratona agora muito pesada e espero que isso sirva de lição e que sirva também para que os próprios jogadores, né, independente de Abel, que tem um poder muito grande de reverter isso, os próprios jogadores coloquem a cabecinha no travesseiro e digam: não, eu preciso melhorar nisso, eu não posso jogar desse jeito. Que incomode, porque essa camisa é muito pesada, isso aqui é muito pesado. Então que incomode e que eles mudem esse jogo que foi hoje, né? Porque aí passa a preocupar se acontecer 2, 3, 4 vezes mais daqui para frente, até porque teremos decisão de mata-mata
E se jogarmos mal, seremos eliminados. Mas eu não acredito nisso. Eu tô com o Palmeiras. Eu sei que o Palmeiras tem plenas condições de reverter isso, tá? Abel deu a coletiva dele, né, pós-jogo, e aí uma preocupação para mim muito grande, e eu fiquei bem triste com essa colocação dele. Ele falou que sim, né, ele já tinha afirmado uma vez, mas falou hoje em bom tom, bem direto, em palavras bem ditas, que deseja ao final do contrato dele, que é final de 2024, final do ano que vem, ele descansar, ele tá com saudade da família, ele quer, a gente chama de ano sabático, né, mas ele quer descansar e que ele pretende fazer isso, tá? Deixou bem claro que ele pretende fazer isso. A Leila já mostrou que quer renovar com ele, porque é o trunfo que ela tem pra ser reeleita, né? Não sei como é que vai ficar a situação agora, porque assim, ele pode até renovar para até 2027, mas não quer dizer que ele fique no Palmeiras. A renovação dele vai ser muito para o trunfo de Leila ser reeleita, né? Como também para que financeiramente o Palmeiras tenha uma multa a receber ou a pagar caso o Abel saia, né? Caso o Abel saia antes do término do vínculo, tá? Mas se ele tem essa ideia, para renovar vai ser difícil, porque se ele quiser sair, ele vai ter que desembolsar dinheiro para pagar a multa rescisória ao Palmeiras. Mas veremos cenas dos próximos capítulos e eu tenho todo respeito por Abel. É um cara que serei eternamente grato como palmeirense, né? E espero que esse ano, que é o presente, a gente termine de uma forma maravilhosa com título, com mais títulos, né? Esse foi a coletiva de Abel que me deixou preocupado, mas vamos ver o que é que Leila, a empresária Leila, né? Acho que eu não vou mais chamá-la de presidente do Palmeiras, vou chamá-la de empresária do Palmeiras, a empresária da Crefisa, ver o que é que ela vai fazer sobre isso e sobre a questão de contratação que já está bem claro desde o começo do ano, né? A gente contratou duas peças importantes, que foi o Richard Rios e o Arthur, mas no apagar das luzes, na pressão de todo mundo, né? Porque ela não ia contratar, e isso foi muito na pressão. Contratou os dois num dia só, perto de fechar a janela, e agora vai abrir a janela, vai passar um mês aí a janela aberta, e eu quero ver o que aqui a Leila vai fazer, porque ficou muito nítido, principalmente no jogo de hoje, porque Rafael Veiga foi muito mal, ter um jogador que entre ali no meio do campo e resolva o jogo para o Palmeiras. Um jogador que entre pelas pontas e resolva o jogo para o Palmeiras. Um jogador que entre ali naquele meio, naquela volância e resolva o jogo para o Palmeiras e possa fazer o Zé Rafael voltar ao seu local de origem, que é segundo volante, onde ele já vinha atuando muito bem durante aí 2-3 anos no Palmeiras e precisou de voltar à primeira volância para suprir a ausência do Danilo, né? Enfim, não é o fim do mundo, pelo contrário, é um jogo de Brasileirão, todo respeito ao Botafogo, mas novamente aquela mesma frase, perdemos quando podíamos perder. Nós não podemos perder numa final do campeonato, no mata-mata, são jogos que não podemos perder, né? Jogos de grande valia, tá? E o último ponto aqui que eu vou abordar é a questão do Giovani. Giovani sim foi vendido ao Al Saad do Catar. É o mesmo time que tem o dono do PSG, é o mesmo dono do PSG, tá? Os valores para mim foram bons, muita gente tá dizendo que não foi, coisa e tal. E aí entra dois pontos, vamos lá. O Giovani não vinha sendo aproveitado, o porquê dele não ser aproveitado? Creio que vai aparecer pra gente daqui a alguns dias, daqui a alguns tempos, como apareceu o Gabriel Veron, como apareceu o Patrick de Paula, que a gente não concordou quando eles foram vendidos pelo valor que foi. Principalmente o Veron foi pro Porto, mas depois apareceu aí que nos livramos de uma bucha, né? Inclusive ele agora irresponsavelmente se contundiu num jogo, numa brincadeira aqui no Brasil, e perdeu dinheiro, se contundiu, e aí o Porto até tem o direito de quebrar o vínculo com ele se quisesse, né? Mas o Palmeiras se livrou realmente numa bucha. O Sampaio, né, das categorias de base, falou esses dias que tinha jogadores sim que estavam até com drogas ilícitas, né, fazendo uso de drogas ilícitas e tal. Talvez fossem esses jogadores, ninguém sabe, ele não citou nomes, mas o Giovani também vai sair um pouco mais para frente, o porquê que ele não foi tão aproveitado, porque para mim ele é melhor do que Navarro, ele é melhor do que Flaco Lopes, ele é melhor do que Breno Lopes, ele é melhor do que o Tabata, entendeu? Então assim, é um jogador que poderia ter sido mais bem aproveitado, poderia, mas que nós não sabemos o porquê que não foi bem aproveitado, né? Ele foi para a seleção Sub-20, também não foi aproveitado por lá.
e precisamos esperar para saber o porquê que não foi, porque eu de fato eu confio 100% no Abel. Eu sei que ele não vai sujar um jogador, e se o jogador mostrar que merece ser titular, merece jogar, ele vai colocar para jogar, certo? Dito isso, eu espero que vocês tenham entendido a minha posição. Coloca nos comentários o que é que vocês acham, tá? O que é que vocês analisam também do jogo do Palmeiras, o que é que vocês analisam dessa fala do Abel, que pra mim é a parte mais triste do dia, né? Por mais que tenhamos perdido pro Botafogo, mas, cara, não me abala, porque eu confio, eu sou torcedor, eu confio no que o Palmeiras pode mudar, pode fazer. Eu sei que ele vai reverter esse quadro, né? Essa imagem de 2 derrotas seguidas, o Palmeiras vai reverter. Ganha do Bolívar, garanta a primeira colocação geral. Depois a gente tem um jogo super difícil com o Atlético Paranaense, né? Que podemos vencer o Atlético. Não estou dizendo que a gente vai vencer, mas podemos vencer. E aí recupera esse ponto perdido em casa. Enfim, isso é futebol. Futebol acontece dessas coisas e essas surpresas sempre acontecem. Com todo respeito ao Botafogo. Temos mais time do que o Botafogo, mas às vezes as coisas não encaixam como não encaixou hoje, tá? Então eu espero que sirva de lição para todos, tá? No mais, deixa aqui nos comentários o que é que vocês achou, o que é que vocês acharam disso aqui, sobre todas essas ponderações. Para mim, o mais grave e o mais preocupante é a colocação do Abel, realmente. Não esperava ele falar isso, né? Porque pode até gerar um desânimo lá dentro, uma coisa... Pra mídia vai gerar crise, né? A mídia vai dizer que tá em crise, que o Abel não quer mais ficar, que o Abel quer ir embora, não aguenta mais, enfim. Mas talvez o Abel não aguente porque a própria mídia está fazendo isso. São outras considerações, tá? E de arbitragem, né? Muita gente falando aqui de arbitragem hoje. Eu não vi nada assim que mudasse o resultado do jogo. Talvez a cor do cartão, né, naquele chute que o Tiquinho deu no Luan, que foi sem querer, não foi na maldade. Eu acho que o amarelo tá de bom tamanho, mas caberia a discussão do vermelho. E no final do jogo teve um cara lá, o cabeludo lá do Botafogo, o Matheus Nascimento, se não me engano, que ali sim merecia vermelho, na entrada que ele deu em Zé Rafael, mas o jogo já estava praticamente definido e não ia mudar muita coisa não, mas ele merecia sim ter sido expulso naquele lance lá. No mais, o resto, a arbitragem hoje eu acho que não interferiu no resultado do jogo, seria mais querer colocar a arbitragem como desculpa para a derrota. Isso na minha opinião, tá? Minha opinião, e eu respeito toda e qualquer opinião. Mas coloca a opinião de vocês aqui embaixo, que a gente vai debatendo, vai discutindo. E sempre avante palestra, tá? E você que é palmeirense de verdade, é nesse momento que você deve apoiar o Palmeiras, tá? Com boas vibrações, com bons comentários, críticas construtivas como as que eu fiz aqui, tem que ter. Os próprios jogadores aqui, eles sabem que eles têm que dar o seu melhor no próximo jogo, porque nesse jogo eles não deram talvez o seu melhor, ou não encaixou o seu melhor. E eu espero muito que contra o Bolívar façamos um excelente jogo, um jogo daqueles realmente que o Palmeiras mostra quem é o Palmeiras, e que cheguemos aí no mata-mata da Copa do Brasil a todo gás para jogar o que sabemos contra o São Paulo e tentar devolver aquilo que aconteceu ano passado, beleza? Mas beleza, galera, obrigado por ter ficado até aqui. Essa é a minha análise, tá? Foi um pouco mais longa, mas necessária, porque eu precisei ponderar tudo, ouvir a coletiva do Abel e formular minha opinião sobre tudo, para também não ficar nada desconectado, nada desconexo, né, com o que realmente foi e com o que realmente eu acho que foi o jogo e foi essas declarações aí. Beleza? Então vamos lá, avante palestra, sigam sempre o Palmeiras onde ele estiver, apoiem sempre, critiquem quando precisar criticar, mas também elogiem quando precisar elogiar. E vamos nessa que quinta-feira tem mais uma final contra o Bolívar. Fui, valeu, avante palestra.